Fala, seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe. Nesse vídeo aqui a gente vai fazer filhos de jogadores frustrados. O que é um jogador frustrado? Assim, né? Não é só aqui não tem só Vamos frustrado. dar o exemplo aqui do maior de todos. Sim, Né? o Pelé. O Pelé. Vamos Não tem começar como com ele. comparar com ele, tá? Sim. O pai dele foi um jogador frustrado? Foi um jogador frustrado. Foi um jogador assim que teve até certo sucesso. Mas ele foi frustrado, não só por causa do filho. A carreira foi frustrante porque assim, ele não conseguiu ir pra seleção. Ele era um atacante goleador, também fazia muito gol, mas ele teve muitos problemas na vida, então ele tinha que largar a carreira para trabalhar em outras partes. Eram né? outros tempos. Outros tempos, anos 30, anos 40, né? Mais difícil e tal. Mas, por exemplo, Mas já quando começando... ele ganhava um jogador de futebol, não dava Pois pra é. sustentar uma família, acho. Não, tipo, o Dondinho, que é o pai do Pelé, ele começou a carreira no Galo, que é o time de base dele, tá? Ele jogou no Galo e tal, acabou rodando o time, e os times mais fortes que ele defendeu na carreira foram justamente o Galo, que ele teve uma passagem depois, perto dos anos 40, ali, 39 e tal, e também no Fluminense, foram os times mais fortes que ele defendeu na carreira, tá? Mas o time que ele mais defendeu foi o Bauru Atlético Clube, que é onde o Pelé cresceu. Embora o Pelé tenha nascido em Três Corações, o Dondinho defendeu times de bairro, cara, lá. O pai dele devia trampar lá em Bauru, né? Sim, era trampo. Acho que ele trabalhava na ferrovia, se eu não me engano. Então, assim, ele tinha que jogar bola e trabalhar na ferrovia. Tanto que, mesmo fazendo bastante gols pelo Bauru, ele fez 137 gols pelo Bauru Atlético. Não é pouca coisa. O Baquizinho. Mesmo que você não seja um baita jogador, você meter 100 e poucos gols num time só... É uma considerável, né? Legal, pô. Mas ele jogou basicamente a segunda divisão do estado de São Paulo. Então é um jogador frustrado, né? Ele não conseguiu ter uma carreira consolidada muito diferente do filho. Que foi só o Pelé. Foi o Pelé. Vamos Então... pular pra outra agora. Não, então. mas tem aquela história dos 5 gols, né? Ah, de cabeça. E assim, o Dondinho foi um grande incentivador, né? Sempre foi, você tem que jogar melhor. Não importa que você tenha feito 3 gols, você tem que melhorar seu passe, você tem que melhorar seu Aquele lançamento. filme lá, aquele peteca as mangas lá, é maneiro aquele filme. É legal, tio. O filme legal. é tipo um filme fantasioso, mas é legal o jeito que é feito, né? E é o seu Jorge que faz o Dondinho, né? Mas é muito bonito o filme, assim, é um filme bem poético. E aí tem o Pelé, a ginga. É os dois filhos de Francisco do futebol. Exato, e tem a ginga, né? Que é a magia do futebol acontecendo. Que foi com o Pelé. feito por gringo. americano, não foi? O técnico do Brasil que faz o Feola, que é um americano, até foi gringo. Então o filme é em inglês, mas é legal, tá? E aí o Pelé tem a história, né? Que ele fala, eu nunca consegui chegar perto do meu pai porque meu pai fez 5 gols de cabeça num jogo e eu nunca consegui chegar nisso. Ah, mas é o carinho do filho com o pai. É o carinho, mas enfim, mas é bonito, né? Agora vamos pular pra Inglaterra aqui, ó. O Chico. Esses aqui já são jogadores já até mais... O seu Chicão aqui não chegou perto do filho. Porque o filho fez uma carreira sensacional. O Chico Lampard. Chico Lampard Sr. Isso. Né? Mesmo nome. Mesmo nome. Frank Lampard. Os dois são Frank Lampard, tá? O Lampard a gente sabe, né? O Frank Lampard é filho. Baita de uma carreira. Carreira extremamente incrível, né? Vitoriosa. Começou Seleção. a carreira no mesmo time do pai, que é o West Ham. Depois do West Ham, que o povo lá na Inglaterra fala West Ham. West Ham. Mas enfim, depois do West Ham, ele foi para o Chelsea, onde, né, o maior artilheiro da história do clube, é técnico do clube hoje, ganhou todos os títulos possíveis pelo clube, menos o Mundial, Rafael. Não ganhou, né? Passamos o carro. Não ganhou o Mundial, mas ganhou todos os outros títulos. Foi um grande jogador da seleção inglesa também, jogou Copa do Mundo, teve aquele gol lá, a bola pingou dentro do gol e não deram. Foi do Lampard. Paulada, né? Já o pai do Lampard, o Frank Lampard Sr., que não era Sr., é outro nome, é Frank Lampard George, não sei o que lá. Exato. Ele jogou toda a carreira basicamente no West Ham. Ele era um lateral esquerdo, jogou de 1967 até 1985, ou seja, 18 anos jogando no West Ham. Aí jogou a último ano da carreira pelo Southend, jogando terceira, quarta divisão. E pela seleção inglesa, ele jogou 2 partidas. Então assim, comparado ao filho... Não. Exato, então, por isso que a gente fala, frustrado. Ele foi um baita de um jogador ali, teve a sua importância. Sim. Mas o filho superou e muito a carreira do pai. Exato. E assim, o Frank Lampard Sr. nunca ganhou um título, nenhum. Ele nunca foi campeão, porque o West Ham já não estava lá na cara dele, não. Devia jogar no Arsenal hoje. Pois é. Vamos pra Espanha. Sim. Na Espanha a gente tem a família Busquets. Sérgio Busquets, a gente fez até um vídeo aí que tá assim, Sim. que o povo lá, o Pjanic tá querendo catar o lugar dele. Sim. Ou aquela vez o Marcelinho queria pôr era o Amaral no lugar do Rincão? Era o Amaral no lugar Não, do o Gilmar Fubá, não era? Não, era o Amaral, né? Era o Amaral no lugar do Rincon. O Rincon foi... E aí o Pjanic vai no jornal pra tirar o Sérgio Busquets. Seja aqui. É a família Busquets, exatamente. O Sérgio Busquets, como a gente sabe, ele faz parte da maior geração da história do Barcelona. Exato. Formados do Barcelona e ao longo da história construíram a carreira no Barcelona. Absoluto, o Sérgio Busquets. Por mais que hoje em dia cabe aí fazer uns adendos aí que tá jogando mal. Mas multicampeão do clube, né? Tricampeão da Champions, etc.
dos maiores ídolos da história do Barcelona, se não o maior volante da história do Barcelona, né? O maior primeiro volante da história do Barcelona. Tem minhas controvérsias, teve o Guardiola, também jogava muito, o Guardiola era bom, tá? E o Sérgio Busquets, tem o papai dele, chama Carles. Carles. O Carles. Não é o Puyol. O pai dele era um pai do frangueiro, meu irmão. É, o o pai Carles. dele era o frangueiro goleiro do Barcelona. Sim. Também que jogou na base. Também jogou na base de Barcelona, tanto que o Carles Busquets, o goleiro, o Busquets, o volante tem 1,90m, o pai dele tinha 1,80m, era goleiro. Pra goleiro. É. Quem subiu o Carles Busquets pro time profissional foi justamente o Johan Cruyff quando era técnico do Barcelona. Só que o Carles Busquets jogava no Barcelona B e já tava com 23 anos. Aí você já fica, ih rapaz. Como assim? O João Paulo com 23, você fala, nossa, Não, ele já tava no profissional. enfim, hipocondria de novo de Eduardo Não, aqui mas com o João Paulo. o João Paulo já era do profissional. Não João era, Paulo e Daniel. mas não era o time B do Santos, era o time profissional. Ah, tá na reserva, é o time B. É, mas enfim. Enfim, e aí o Carles foi chamado pro time de cima pelo Cruyff. No Barcelona, ele ficou de 90, ele jogou de 86 a 89 no time B, de 90 a 99 no time A. Pô, teve uma bela carreira, vai. Porém, Sim. ele era reserva do Zubizarreta. Aí o Zubizarreta saiu do Barcelona, também um dos maiores goleiros da história do Barcelona, Pois é. e foi pro Valência, já tava velho e tal. Aí eu, pô, vamos dar uma chance pro Carles. Tá bom, vai. Aí o Carles jogou uma temporada como titular. Entre bons jogos e muitos jogos com frangos, a Barcelona falou assim, rapaz, acho melhor que trazer outro goleiro. E contratou o Vitor Bahia. Aí o Carles ficou um banco no Vitor Bahia e depois ele foi jogar no Lleida, que é um time pequenininho da Espanha, e ficou mais 4 anos. Uma carreira legal no Barcelona. Pô, eu queria ser goleiro frangueiro do Barcelona. Opa, tanto que, ó, pra você ter, só para efeito de comparação, pelo Barcelona, o Carles Busquets tem 118 jogos. Pelo Lleida, que é o time pequeno que ele jogou 4 anos, e o outro ele jogou 10, ele tem 125 jogos, ou seja, ele jogou em 4 anos muito mais que ele jogou como Barcelona profissional, entendeu? Então por isso que o Sérgio Busquets é muito maior que o Carles Busquets. Nem um demérito também. Não. Aí vem 2 jogadores que realmente foram frustrados na carreira, o último vai ser mais, tá? O primeiro deles é o Eric Goes, que é o pai do Rodrigo que joga no Real Madrid, tá? Mas o Rodrigo tem só 19 anos, já superou o pai? Já. Não, já, né, meu? Você escutou já falar do pai dele? Pois é. Já do Rodrigo você já escutou. O Rodrigo a gente sabe, base do Santos, consolidou Madrid, né? e com 17 anos já estava indo pro Real Madrid e hoje tá no Real Madrid, inclusive deu assistência pro gol do Benzema de novo. Jogou muito bem contra o último jogo aí contra o Mönchengladbach. O Real Madrid jogou bem pra caramba, na verdade, contra o Mönchengladbach. Ah, foi só a gente cutucar. Acho que Foi? precisava disso. Não, o que eu falei, ó, bota o Sérgio. Tem que ser o Sérgio Ramos jogar machucado. Precisava do nosso cutucão, o Real Madrid. E o Rodrigo jogou bem pra caramba. Só não vê quem não E quer o também. Lucas Vaz deu assistência, cara. E aí? E aí que ele é ruim, mano. O pai soltava e falava, achou a posição, o pai soltava. Mas eu respondi, eu falei, se aposentou? Ah, só se for o pai soltar. É Mas ruim. soltar acerta muito, né, pô? Não. Se bem que eu acho que ele foi irônico. Também acho. Enfim, o Eric, que é o pai do Rodrigo, ele tem 36 anos hoje. Eu vi que ele descobriu é 2 meses mais novo que eu. O Eric Ou seja, foi ele um lateral. começou a empurrar a janta muito mais cedo que Muito você. mais. Porque o Rodrigo tem 19. É. Ele foi pai com 17, basicamente, né? Caramba, precoce. É. Escata preta. O Eric foi um lateral direito que jogou basicamente a carreira quase toda nos times do interior do Campeonato Paulista, tá? Ele jogou pelo Rio Claro, jogou pelo Guarani, que foi o maior clube que ele defendeu na carreira. Jogou pelo Criciúma também, que é o segundo clube que é maior que ele defendeu na carreira. Guarani porque foi campeão brasileiro, Criciúma porque ganhou a Copa do Brasil, tá? Mas jogou em Marília, jogou em Mirassol, jogou nesses times pequenos do futebol paulista, mais tradicionais. Mas jogou, né? E nunca num time grande, jogou no ABC de Natal, mas nunca num time grande, entendeu? E ele encerrou a carreira para justamente tomar conta da carreira do filho, porque o filho foi para Madrid, entendeu? Cara, Continuar. sensacional. Inclusive o Eric terminou a carreira dele jogando pelo Cuiabá, que hoje é o Cuiabá da Série B, Cuiabá vai subir pra bem. Série A. O Eric Entendeu? também é um pé frio do caramba, é só sair que os bagulhos decolam. Pois é. E para finalizar, temos o Família Ney, Menino os Neymar, Kardashian brasileiros. todo mundo sabe o sucesso de Neymar. Inclusive não precisa a mãe falar já nada. terminou o namoro de novo lá com 2 anos. A mãe dele é das nossas. Chapuleteira. Solteira na pista. Tilápia. Tá tilápia. certo ela, Tá meu irmão. certo. Eduardo, mulher solteira com dinheiro, foi o que eu falei, ó. Aproveita a vida. Enjoy. Tá certo, mano, já morre já. Tipo a Anitta, tem que... Aproveita, tem que aproveitar. Não, liberar pra pistola. Eu não queria só o Neymar saber que a mãe tá. Não, tudo bem. Não queria. Não queria, mas... Entenderia, mas não queria. Mas tem que, já que não é a minha mãe mesmo, Tá certo. vai embora, filho. Tá certo, mano. Aproveita mesmo. Tá certo, mano. Enfim, o Neymar a gente sabe, né? É o Sim. melhor jogador brasileiro da atualidade, aquela coisa toda. Santos, Que Barcelona. são um dos melhores aí PSG. pós-Pelé, meu. É, PSG Já e dá pra tal. falar isso. Ah, sim. Melhores sim, maiores não. Não, sim. Agora, o pai do Neymar também foi jogador de futebol.
Inclusive o Neymar nasceu em Mogi das Cruzes justamente por causa da carreira do pai. Que tá cruzando lá em Mogi das Cruzes. Ele estava em Mogi das Cruzes e ele é um dos maiores jogadores da história do Mogi das Cruzes, do União Mogi de Mogi das Cruzes. Caramba. Sabe quem jogou lá em Mogi Meteu também? 3 gols lá. Sabe quem jogou lá? O Gil. O Gil Sierra? É, do Corinthians. Então ele não é o maior. É um dos maiores. Mas ele é jogou superior. quase 5 anos pelo União Mogi. Será que o Gil é o pai do Neymar? Análise. Mas o Neymar pai, o Neymar do A Santos habilidade Silva, seria... não chegou nem perto do Neymar, né? Ele teve muitas dificuldades financeiras. O Neymar e a família foram morar de favor na casa da avó do Neymar. Então, tudo isso com o Neymar pai jogando, entendeu? Então ele entendeu em algum momento assim, vou tomar conta aqui da minha Vou família. fazer um Senai. Né? Tanto que a Nadine lá tem até história, ela pode procurar no Caldeirão do Hulk, ela tinha uma barraquinha lá pra vender e tal. Então, assim, foi uma família com muitas dificuldades financeiras mesmo com um jogador de futebol nela. É a realidade do futebol, basicamente essa aí. Os caras não ganham bem, Não. tá? Quem ganha bem é uma Quem ganha parte bem, pequenininha. a parcela, acho que não é nem 1% os caras ganham muito bem jogando futebol, né? Então, lembre de outros pais frustrados, né? Se eu for frustrado é só uma palavra, tá, gente? Assim, não teve uma carreira nem perto O do meu filho. queria que eu fosse palmeirense. O único filho que gostava de futebol virou corintiano, ele era palmeirense. E ele ficou frustrado. Ele fala, porra, o único que gosta de futebol O virou único que corintiano. aceita jogo pra assistir é pra torcer contra. Nossa, frustrado. Frustrado. Mas enfim, comenta aí a sua opinião, comenta outros jogadores assim que tiveram filhos com muito sucesso e passaram o pai, porque geralmente a gente faz o contrário, né? Romário e Romarinho, Rivaldo e Rivaldinho, etc. Sabe O que o Thiago contrário- Alcântara foi melhor que o Mazinho? Tá melhor, talvez, maior não, né? porque o Mazinho meteu em Copa, né? É. E o Mazinho jogava demais também. Sim. A gente lembra mais do Thiago, mas o Mazinho jogava muito. Mas enfim, comente aí, eu quero saber a sua opinião, tá? Faz o cocô, curte muito, compartilha, tamo junto.